Olá, pessoal! Estamos em mais um Papo de Viajante Solo e hoje eu estou aqui com o Murilo, do blog Volto Logo. Eu estou tentando arrumar a minha câmera e não dá certo. E o Murilo é especialista em América Latina, ou seja, ele já viajou aí para destinos que a gente nem ouve muito falar, as pessoas acabam não indo muito. Então, o Murilo, para mim, ele tem o conteúdo mais completo para mim de América Latina, que tem roteiro, tem tudo, tudo, tudo. Tudo bem? Oi, tudo bem, Denise? Tudo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, estar aqui conversando com o pessoal sobre uma região que eu tanto adoro. E é isso. Boa Então, vamos tarde, boa lá. noite, pessoal. Bom dia. Não sei em que horário o pessoal está ouvindo, né? Pode estar ouvindo, pode estar vendo, Pois daí é. não sabemos. Murilo, vamos começar assim. Conta um pouquinho, te apresenta assim quem tu é, não só o que tu faz, mas quem tu é, né? Aham. E o blog aí, como é que surgiu essa história e por que América Latina? Bom, pessoal, eu sou Murilo, nasci em Jundiaí, cresci, vivi praticamente a minha vida inteira em Jundiaí, mas atualmente eu moro em São Paulo. Tenho 28 anos, gosto de viajar, claramente, né? Gosto de ler, pratico atividade física de vez em quando, não gosto, mas tento me exercitar aí às vezes. Bom, eu estudei engenharia civil, me formei em engenharia civil É verdade. e trabalhei com isso durante quase 6, 7 anos. E depois de um tempo eu decidi viajar por um período maior do que as férias me permitiam, né? Então acabei fazendo planejamento, né, financeiro principalmente, organizando minha vida para conseguir fazer essa viagem um pouco mais longa e acabou sendo pela América do Sul, né, e a América Central. Na época eu não tinha muita certeza para onde eu queria ir, eu só sabia que eu queria viajar e por uma questão principalmente de orçamento, que meu orçamento não era assim tão generoso, né? Eu acabei precisando ir para regiões que não fossem tão caras. Então, a América Latina acabou sendo uma solução para isso. Depois que eu percebi que a América Latina tinha assim, um custo relativamente mais baixo naquela época, né? Eu fui pesquisar mais a fundo e acabei descobrindo que tinha bastante lugares bacanas para conhecer. Tá, e a gente está falando dessa época, foi 2014? Isso. Em Tá. 2014 que eu fiz essa viagem mais longa, né? Antes disso eu já tinha viajado algumas vezes, pela América Latina também. Minha primeira viagem foi com amigos para Bolívia e Peru, numa época que eu nem imaginava em viajar, era assim, nunca tinha passado pela minha cabeça, mas um amigo acabou fazendo um convite, eu fui, e depois eu viajei de novo em 2013 para Argentina, que foi minha primeira viagem sozinho, e aí, depois disso, foi esse cenário de 2014 que eu fiz a viagem mais longa e criei o blog Volto Logo para compartilhar um pouquinho dessa experiência com o pessoal. Tá, e Murilo, agora falando uma coisa que já é um assunto, né, que eu gosto. Sozinho, né? Uhum. Me diz uma coisa, quando tu viaja sozinho, tem homem também tem medo de viajar sozinho? Você tem apreensão quando você vai viajar? Sim, na verdade, essa apreensão, esse medo, eu tive mais quando eu comecei, porque não tinha tanta experiência, né? Que eu acho que é natural para todo mundo. Mas homem, eu imagino que sejam medos diferentes do que as mulheres passam, mas eu, no meu caso, eu também sinto. Talvez nem tanto antes da viagem, mas durante, quando acontece alguma situação, algum imprevisto, então existem momentos que acaba, você fica mais atento, mais apreensivo, né? Então, por exemplo, às vezes já aconteceu de eu perder o último ônibus que saía para uma cidade que eu iria, então eu precisei passar a noite na rodoviária, né? Ou sair procurando um lugar para me hospedar. Então, são situações que não estavam previstas e que eu não tinha na E tem que época resolver, né? exatamente. Então, sair sozinho à noite, assim, com mochila, com mala, por um lugar que você não conhece, então é uma situação que me deixa com medo, independente do lugar que eu esteja. Obviamente, alguns mais e outros menos, porque já tem um histórico, assim, da cidade que eu estou visitando normalmente, sabendo quão perigosa ela é ou não, mas acaba que a gente fica apreensivo também. Porque assim, ó, eu falo muito que as pessoas acham, e é bom você falar isso, né? Até para a gente desmistificar, né? Que é só a mulher que tem medo de viajar. Na verdade, o ser humano, medo faz parte da gente, e o medo também tem o seu lado muito bom, porque ele nos ajuda.
na hora de ficar mais atento, na hora de, né, sim, com certeza. Até das situações, né, da gente prestar mais atenção no que está acontecendo. E tanto o homem quanto a mulher, quando a gente está sozinho numa viagem e tem um previsto desse, como esse, por exemplo, de você ter perdido, é uma situação que é fora do que a gente pensou, da nossa expectativa, vai dar tudo certo, planejei, etc. E a gente vai ter que resolver aquilo, não tem como botar a culpa em ninguém. A gente até pode pedir ajuda se precisar, claro, né? Mas, assim, a gente tem que resolver. A responsabilidade ali é a gente com a gente mesmo, né? E isso eu acho que não importa se é o homem ou se é a mulher. Talvez a gente tenha um número de preocupações maiores. Aí, falando nessa questão assim do medo, aí eu vou botar uma impressão que eu tenho. Impressão, veja bem, porque você já viajou aí 4 vezes mais pela América Latina do que eu, porque eu viajei para os locais até então classificados como tranquilos, né? Que os brasileiros vão muito, que no caso é Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. Eu viajo mais para a Europa por uma questão de querer, não tenho nada contra a América Latina, mas na minha cabeça, viajar na América Latina, assim como viajar dentro do Brasil, é um pouco mais complicado. Você acha isso, ou você que já explorou isso tudo, você tem como comparar? Você já foi para a Europa, você compararia? Eu nunca fui para a Europa, então é um pouco difícil de comparar nesse sentido, mas por experiências conversando com outras pessoas, que eu leio bastante, e pela experiência também, viajar pela América Latina como um todo exige um pouco mais de cuidado e planejamento em relação à escolha de destino, meio de transporte principalmente, e até mesmo pela questão de segurança, porque de um modo geral, a América Latina é vista como um lugar mais perigoso do que destinos na Europa, por exemplo, né? Falando assim de um modo bem geral. Mas o que eu vejo muito também é que, apesar desses problemas, em relação à segurança principalmente, é que existe uma bolha turística, né, nos principais destinos que acaba minimizando esses perigos com o turista, né? Sim. Então, muitas vezes, por exemplo, um país inteiro é considerado violento, vamos supor, Honduras. Existe lá São Pedro Sula, que já foi durante muitos anos a cidade mais violenta do mundo, mas as outras cidades, e principalmente as turísticas, ela tem uma rotina relativamente normal, que não é influenciada por essa questão. A gente não saindo das cidades turísticas nesses destinos, a gente acaba até que não tendo tanto perigo assim, quanto muitas vezes a gente escuta falar nas mídias, nas grandes mídias, por exemplo, né? Mas sim, bom, eu moro no Rio, eu tô viva, né? Exatamente. Eu moro aqui há 30 anos e tô viva ainda. Então, exato. Porque a coisa para fora também, né, da mídia também, até do próprio Brasil, né? E a gente sabe que algumas coisas são realidade e outras estão aumentadas, né? Então seria a mesma coisa. E quando você fala um pouco mais difícil, também a parte da infraestrutura, né? Isso. Do transporte, eu acho, deslocamento interno entre um lugar e outro. Exatamente. É porque a gente aqui praticamente não tem nenhum trecho para fazer. Assim, existem alguns poucos trechos que dá para fazer de trem. Passagem de avião é cara, bem mais cara que na Europa, por exemplo. A gente não tem as companhias de baixo custo com toda aquela oferta. Então, basicamente, se você quer viajar barato, você cai por deslocamento terrestre. Em países menos desenvolvidos, como por exemplo Bolívia, Peru, Equador, não tem um horário tão regular de ônibus. E as informações também não, né? Exatamente, é difícil você encontrar uma informação correta, né? Na internet, hoje em dia já tem muito conteúdo, é uma coisa que muda bastante, então tem que chegar no lugar para descobrir como fazer para chegar em tal cidade. Muitas cidades, mesmo sendo próximas, não tem um ônibus direto, por exemplo. Às vezes você tem que pegar 2 ônibus, às vezes até 3, para fazer um trecho, sei lá, de 200 quilômetros, por exemplo. Além disso, também a questão da estrutura como um todo, de não só transporte, mas também hospedagem, porque tem destinos que a hospedagem ela não é tão bem estruturada quanto em outras grandes cidades, por exemplo, e até o acesso à informação dessas hospedagens também. Muitos lugares são acomodações familiares que não estão, você não encontra no Booking ou em outros
outros sites de reserva, por exemplo. Como a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem lá, não sei se você já ouviu falar, em Parintins, no Amazonas, tem o Festival do Boi. Eu trabalhei muito lá, no próprio festival. E aí, o que acontece? As hospedagens lá são tudo na casa das pessoas, porque a cidade vive do festival, e o festival acontece em junho. Então, a maioria das casas das pessoas, elas têm na parte de trás, tipo, uma suítezinha, sabe? Com geladeira, ar-condicionado e tudo. E aí tu não acha. Então, é complicado Então, imaginando que é mais ou menos essa mesma situação. Isso. É claro que nas capitais dos países, em cidades maiores, já é bem mais tranquilo, já é praticamente qualquer grande cidade brasileira. Se você comparar, por exemplo, São Paulo, Rio, com Buenos Aires, Bogotá, Lima, Sim. Cidade do Panamá. Então, nas metrópoles, isso já é bem mais simples, né? Mas para lugares mais afastados, que são mais simples, e principalmente questão da região que estão localizados, aí pode complicar um pouco, dependendo do destino, né? Do país também. Mas essa coisa também de ficar na casa das pessoas é muito legal, porque a troca é muito maior, né? Também. Sim, com certeza. Essa coisa eu acho que é mais uma coisa para cá mesmo que tem, né? Sim. Bom, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que você faz, então, na verdade, para planejar suas viagens se tu não tem as informações assim como a gente tem para a Europa? Isso deve ter sido um dos motivos também que veio o blog, né? Mas, assim, como que tu faz para evitar ao máximo os perrengues que vão acontecer? Ou não tem como? Tem perrengue? Perrengue acaba surgindo, né? Sempre vai aparecer um outro imprevisto. Mas eu lembro que na época que eu estava viajando para a América Central, que não tinha praticamente nenhum conteúdo em português na internet, o que me salvou foi pesquisar em inglês. Eu não lembro, eu acho que eu devia ter um guia impresso em inglês também. E aí o que eu pensei, deixa eu procurar alguma coisa aqui em inglês. E aí tinha um pouquinho mais de informação, né? Não era tanta, mas eu já consegui me planejar assim razoavelmente bem. E outra coisa que ajudou foi o quê? Foi viajar com um roteiro mais folgado. Porque mesmo que eu não tivesse tanta informação sobre o lugar, eu chegava no lugar e aí eu tinha um tempo para me organizar, conversava com uma pessoa aqui, outra ali, outras pessoas que estavam viajando também, e aí conseguia me organizar no próprio lugar, né? Sim, então, aí tu vai vendo o que tem, vai conversando. Isso. Não é aquela correria que tu tem 2 dias para conhecer 5 cidades, né? Exatamente, porque aí chegar num lugar sem informação e com o tempo contado, aí não vai ser férias, não vai ser viagem, não vai ser divertido, não vai ser legal, né? Tu falou também, então, América Central, né? E aí tu disse, eu li lá no blog, então eu vou fazer a pergunta que já te fizeram, mas que raios você foi fazer na América Central? Pois é, fui procurar o que vai, tinha lá. né, para América Central. Pois é. Bom, quando eu fiz essa viagem mais longa, eu acabei começando ela pela Colômbia, né? Eu desci para o Equador, só que como eu já tinha conhecido Bolívia, Peru, Chile, Argentina, eu olhei para cima, né? Falei, bom, vamos ver o que tem para cima. E eu me lembrei de um colega que eu conheci numa das primeiras viagens sozinhos que eu fiz na Argentina, que é panamenho. E ele me mostrou um lugar lá no Panamá que chama San Blas, que são umas ilhas no Caribe lindíssimas. E aí eu lembrei disso, fui pesquisar mais sobre o Panamá, e aí fui subindo, né? Panamá, Costa Rica, fui atrás de informação para ver se realmente tinha lugares para eu conhecer que me interessavam, né? Sim. Fui verificar também a questão do orçamento, que o orçamento era um pouco limitado. Aí fui verificar mais ou menos quanto eu iria gastar numa viagem para lá, e acabou que deu certo. Então, coube no meu orçamento, os lugares que eu pesquisei previamente, que eu descobri antes da viagem, aparentemente me agradavam, né? Iriam me agradar. E foi meio que sem muita expectativa, assim, também, na verdade. Eu falei, bom, tem vários países ali, não é possível que eu não vou gostar de nada, né? Então eu tinha uma pesquisa prévia, mas também foi um pouco de loteria, assim, né? Digamos assim. Mas isso é legal também, porque assim, a gente também, voltando a falar sobre bolha, né? A gente tem também uma bolha do turismo que de repente começa, né? Deserto do Atacama, todo mundo vai, dá aquela onda,
né? Então, por exemplo, Colômbia é um país que as pessoas, os brasileiros começaram a ir por uma questão de preço, não sei o quê. Aí teve a onda, a gente que trabalha com isso, né? A gente vê a onda. É muito perceptível. A onda chega um pouco depois nos leitores e na coisa, né? As pessoas que trabalham no turismo, né? Os blogs de viagem também têm um pouco de responsabilidade nisso. Pro bom e pro ruim. Sim. Então, eu vejo isso também, só que não aconteceu ainda essa onda grande para outros países aí, como eu quero aqui conversar contigo agora. Então, por exemplo, Costa Rica, eu já pesquisei Costa Rica. Eu tenho uma amiga minha também que foi para o Equador e sempre fala muito bem. E vamos falar aqui desses assim que estão meio fora da bolha, né? Costa Rica, o que tu destacaria lá, por exemplo? Bom, na América Central, de modo geral inteiro, é importante saber que são destinos e cidades, atrações com muitas opções de turismo envolvendo natureza, né? Então, a maioria dos países, as principais atrações são cidades que envolvem rios, praias, cachoeiras, vulcões, atrações naturais. Então, por exemplo, para quem gosta de cidade, metrópole, museus, não vai ser a região mais recomendada para ir. Mas na Costa Rica, em específico, uma cidade que eu adorei e que, se eu pudesse recomendar uma, era que eu iria, é a cidade de Arenal, a cidade é La Fortuna, que é onde fica o vulcão Arenal. Né? La Fortuna é a cidade base para ir. E tem 2 ou 3 vulcões ali na região que dá para você fazer trilha, chegar até... São ativos? Oi? São vulcões ativos? Um deles, sim. Um não é, mas tem outro que é ativo. E tem também cachoeira por ali, tem o Rio Celeste, que é um rio com água azul, assim, um azul turquesa impressionante. Ai, que legal. Então, da Costa Rica foi assim, o lugar que eu mais gostei, se eu tivesse que escolher um lugar para voltar na Costa Rica, seria lá. E me diz uma coisa, tipo assim, Nicarágua, El Salvador, eu não tenho ideia. Bom, vou começar do Panamá para ir subindo, assim, que é mais... Tá, faz aí na tua ordem, vamos lá. Posso fazer um batidão por cada país, então? Pode. Então vamos lá. Panamá eu já entreguei o jogo, que é San Blas, que é as ilhas que me motivaram para ir até lá, que é no Caribe, o que a gente imagina de Caribe. Água clarinha, areia branca, só que é um Caribe que ainda não tem resort, não tem... o acesso é um pouquinho mais difícil, e você fica em cabanas, assim, bem simples mesmo, para se desconectar mesmo. Mas em relação à praia, é um paraíso. Maravilhoso. Costa Rica, eu falei La Fortuna, que é onde tem o vulcão. Nicarágua tem uma cidade histórica muito linda, que, na verdade, tem 2 muito lindas. Uma é mais preservada e é mais bonita, assim, de ver, digamos assim, que é Granada. E a outra é León. As 2 são bem próximas. E são 2 destinos que também não dá para deixar de fora de um roteiro por lá. E, assim, a partir dessas cidades, embora você fique hospedado nessas cidades históricas, você consegue fazer muitos passeios bate-volta também para outras atrações de praia, por exemplo, vulcão também. Então, são meio que cidades estratégicas para você parar. Certo. Em El Salvador, vamos ver, a cidade de Santa Ana, que é a base para conhecer o vulcão Santa Ana, que é um vulcão que tem uma trilha bem, até que relativamente pesada para chegar lá, mas que no caminho tem assim algumas lagoas azuis também durante o caminho, bem bonito. E tu gosta de fazer essas coisas mais assim, trilhas e... Eu já gostei mais, naquela época eu gostava bastante. Hoje em dia já... Porque tu vai ficando mais velho e vai ficando pois mais... Mas a gente fica mais cagão, né? Eu sou mais cagona agora. Eu já tô mais preguiçoso hoje em dia, dependendo da Não, trilha... eu tenho medo e também preguiça, né? Preguiça sempre. Né? Eu nasci já com preguiça. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu gravei com a Kelly da Seguros Promo, eu não sabia disso, tá? Porque o seguro, por exemplo, quando tu sobe no vulcão, se te acontece alguma coisa, o seguro, não, sabia disso? Eu sabia. Eu não sabia. Depende eu também não fico no vulcão, né? Mas
Foi bom você ter comentado, que muita gente acha que está completamente assegurado em relação a Não. alguma queda, assim, uma torção no tornozelo, por exemplo, e não é bem assim, né? É Depende porque do eles plano, chamam né? lá, eles chamam de risco excluído, né? Que é essas coisas Isso, mais muito assim, específica, né? específicas. E aí, Foge claro, do. tem aquela outra parte que se tu for fazer um esporte teoricamente radical, tipo, sei lá, esqui, algumas outras coisas, né? Aí você tem um seguro específico para isso que vai sair Isso, mais caro também. exatamente. Tá, e que mais? Faltou, vamos lá. Honduras, né? Honduras. Honduras, eu não comentei, mas a partir de Honduras, El Salvador começa também a já ter, além das atrações naturais, assim, parte da civilização maia, né? Então, Ah, sim, sim. vestígios de cidades antigas, da época maia, você já consegue visitar em El Salvador, poucos, mas em Honduras eles têm bastante sítios arqueológicos. Por exemplo, a cidade de Copán Ruínas, que é Ruínas de Copán, né? Uhum. Foi uma das maiores cidades maias e a construção, assim, é aquele lugar que você vai, você se perde por um bom tempo e é o lugar que eu mais gostei de conhecer em Honduras. Também tem uma parte do Caribe de Honduras, só que essa eu não cheguei a conhecer, que falam que é muito muito bonita também. É um pouco já mais o estilo de resort para americano, para europeu, mas para quem gosta é uma opção que acaba também não sendo muito cara, né? A hospedagem em si. O problema é o preço da passagem Para até essa poder chegar. região. Uhum. É. Na Guatemala tem um combo bem legal que você encontra tudo isso. Então você tem ruínas da civilização maia em Tikal, por exemplo, que é no norte. Tem cidade histórica antiga, que foi a capital da Guatemala por muito tempo. Tem Lago Atitlã, que é um lago enorme, com vários vilarejos ao redor do lago, né? Então você pode, por exemplo, ficar 3, 4 dias por lá, cada dia visitando uma região diferente. Tem a parte de Semuc Champey também, que é um lago bem bonito, mais ao norte do país. Então dá para fazer um roteiro, por exemplo, só pela Guatemala, se você quiser. Uhum. Desses todos aí, o que que tu acha que é o mais seguro e mais tranquilo em termos de infraestrutura turística? Assim? Olha, todos são muito parecidos, mas assim, de segurança e de estrutura, a Costa Rica. A Costa Rica. A A Costa Costa Rica, Rica também tem muita, ela é parada também dos cruzeiros, né? sim. Mas a Costa Rica ela se desenvolveu muito bem na questão de ecoturismo, né? Então ela tem assim, desses países é a que tem melhor estrutura. Aham. Tanto de estrada, dá até para você arriscar, assim, se você gosta de dirigir, alugar um carro para rodar dentro do país. Os outros eu já não recomendo tanto, né? Você alugar um carro, ficar por conta, mas na Costa Rica dá para fazer isso. Em questão de segurança também é um país bem tranquilo. Você se sentiu assim, tirando essa parte de um perrengue ou outro, assim, andando na rua, você se sentiu tranquilo? Assim? Sim, nunca me senti inseguro lá não, nem em nenhum desses países. Também tomando os cuidados básicos do dia a dia. Eu não saía sozinho à noite, não ia para lugar assim escuro que eu achasse meio esquisito. Então, fazendo assim O normal, né? O que a feijão com gente arroz faz de aqui, né? cuidado, às vezes eu ficava preocupado, mas assim, por exemplo, lá na América Central tem os chicken buses, né? Que são aqueles ônibus escolares americanos antigos Uhum. e eles funcionam como meio de transporte intermunicipal. Então ele vai de uma cidade para outra e assim, não tem um bagageiro que a gente está acostumado com ônibus convencional. E assim, você chega no ponto de ônibus, já vem o cobrador, ele desce do ônibus, né? Se ele vê que você vai, ele já vem perguntando assim, Já já vem pega a meio, tomar. já pega a tua mala, já joga em cima do ônibus, e isso no começo me assustava um pouco, né? Sim, me sentia meio que intimidado, né? Mas era o jeito mesmo. Depois, na segunda, terceira vez, eu já fui percebendo que era o jeito. E realmente eles fazem isso com todos, não é só com os turistas. Vai gente, às vezes, com sacola, com gaiola, que tem galinha, que tem bicho. E eles fazem tudo isso. Tu tá falando e eu tô vendo a África assim na minha frente. Essa parte é bem assim. E eles É. pegam a mala e jogam já lá em cima, passa uma corda. Às vezes não passa nem corda, porque tem um suportezinho um pouco alto,
que teoricamente impede que a mala caia, né? Eu já ia surtar, né? Já pensou ele voando com a minha mala com a câmera dentro, com não sei. É, Não, aí não dá, tem que ficar agarrado, né? não, a pequena eu ia comigo, a pequena eu não desgrudava. Aí, mas a grande, depois de um tempo eu já deixava, ele já jogava lá em cima e não. Depois eu vi que não tinha nenhum problema, né? De assim, não é nem que é uma questão de insegurança, né? Mas você fica meio agoniado, assim, né? Sim, é uma coisa que é diferente, né? É É, aquela coisa de que é exatamente. diferente até a gente conseguir entender que é o funcionamento, né, da pessoa. Eu, por exemplo, eu tive vários problemas agora lá para o leste europeu. Tipo assim, o Uhum. motorista do ônibus, eu estava indo de Praga para Česk, uma cidadezinha dentro da República Tcheca. Daí o motorista já chega assim num inglês super tosco, que ele nem precisa falar inglês, né? Mas eu estou dizendo assim, Uhum. ele chega com um inglês que tu não consegue entender, mas gritando. Sabe assim, o que ele estava tentando me perguntar, que depois de algum tempo eu entendi, era qual a estação que eu ia descer. E eu dizia, sei lá qual é a estação que eu vou descer, como é que eu vou saber? Aí eu fiquei com aquele troço na cabeça. Daí ele pegou minha passagem da mão, sabe? Aí Entendi. pegou a mala e jogou assim no bagageiro. É o jeito dele, entendeu? E eu lá Sim. olhando pra cara do homem, não estava entendendo nada. Tá, daí depois, no meio, eu comecei a botar as estações, e aí eu vi que a minha da passagem era rodoviária, mas que eu deveria descer numa outra. O que ele queria saber era para poder arrumar a mala de quem desce primeiro, quem Ah, desce sim, depois. claro, claro. Mas é que aquele jeito, eu achei que o cara estava brigando comigo, o jeito dele falar, e aí ainda era um inglês que eu já sou Sim, brasileira, não entendo, né? Não falo inglês assim, não sou americana, né? Para falar super bem. sim, sim. E o cara é tcheco falando inglês também não deu liga ali no negócio. Sim, a gente fica aí naquela agonia, né, de não saber que Então, responder. eu chamo isso das histórias que a gente tem para contar. Agora me fala Sim. aí, me conta assim que a gente terminou os países. Ah, tem Belize também. Belize eu não tinha botado na minha listinha aqui, mas Tem Belize eu sei Belize. também que para cruzeiro também, né? Para cruzeiro, únicos países latinos que não têm apenas o espanhol como língua oficial, assim, das mais faladas, que tem o inglês, por incrível que pareça. Lá é destino de praia, né? Basicamente praia. Então a ilha de Caicalcar é uma das mais famosas, assim, que dá para você, se você quiser ficar na vida boa, assim, dá para passar uns 4 dias ali só curtindo a praia. E aí e me diz uma coisa, esses países em termos de custo, assim, claro que depende de como é que é a viagem, né? De que tipo de Uhum. lugar tu te hospeda e tudo. Mas você acha que são preços razoáveis? Tem um que é mais caro que o outro? Tem o que é super mais caro? Sim, sim, tem bastante diferença de preço entre alguns deles, né? Uhum. Então, os dois mais caros, por exemplo, Costa Rica e Belize. Que são Compara... os destinos de cruzeiro, né? Exatamente. Então, se você comparar entre os próprios destinos da América Latina como um todo, eles já são os dois mais caros da América Latina. E se você compara com, por exemplo, Honduras, El Salvador e Guatemala, que estão ali pertinho, que são alguns dos mais baratos da América Latina, então a diferença fica mais Gritante. gritante, né? Então, Costa Rica e Belize, o orçamento precisa estar um pouquinho mais generoso aí. Aí dos mais baratos, El Salvador, Honduras e Guatemala. E Nicarágua também, que tem assim, os custos são bem baixos e você consegue viajar com certo conforto sem gastar muito. Panamá está no meio termo entre esses dois grupos. Agora, o problema é que o Panamá tem o dólar, né, como moeda, então acaba ficando encarecendo, né? Sim. E é o hub de muitos, também, de muitas companhias aéreas, né, para Sim, parar sim. lá. É o Aí principal acaba, aeroporto da América Central, né? Aeroporto da aí cidade do Panamá. acaba ficando mais caro. Tá, e me diz uma coisa, vamos lá, roubadas. Você fala espanhol? Sim, eu acabei aprendendo Sim, mais é isso que durante eu a ia dizer, eu viagem. imaginei, mas deve ter tido aí. Eu vi um post teu que era sobre os micos, né? Que a gente que Aham. fala portunhol, né? A gente acha que fala. Sim, E sim. conta aí, roubadas e micos. Claro, em relação ao idioma, principalmente, né? Porque vai um tempinho até você se acostumar. Às vezes, mas assim, nada que seja muito.
muito grave, né? Vai parte das histórias engraçadas depois. Então, questão de você não saber pedir uma faca, por exemplo, um guardanapo em restaurante, ou escolher outro prato que você não entende o que a pessoa fala. Você lê, você não entende o que está escrito, a pessoa tem que explicar, você não entende. Eu, por exemplo, fiquei um tempão sem comer frango, porque eu não sabia que frango era apoio, né? E aí eu vi apoio lá escrito no cardápio e falei, caramba, o que será que é isso? Perguntei uma vez, o rapaz falou que era uma carne, eu falei, tá bom, mas tipo, não sabia que carne que era, e depois que eu fui descobrir. Então, Eu adorei que tu escreveu cartão, como é que é cartão de crédito? Sim, sim, é típico do brasileiro, né? Quando vai pagar com cartão de crédito, fala cartão, né? E quando na verdade é tarjeta. E, pelo menos é uma coisa que a gente não imagina muito, né? Que seja, e acaba tentando meio que aportuguesar, só que não vai dar muito certo. Não rola, né? Porque não vai entender. Eu me lembro quando eu era criança, que a gente ria muito, eu nem sei como que é, mas eu me lembro do meu pai falando no telefone num hotel, papel higiênico. Eu não sei como que é. Sabe que eu também não. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, era o pai tentando falar espanhol, porque às vezes a gente viaja assim, ó, porque eu sou do Sul, e no Sul a gente tem muito contato com os argentinos e os uruguaios. Soa mais fácil de você compreender. Então, quando eu estive em Buenos Aires, eu não tive grandes problemas. Mas quando eu fui para o Chile, eu não entendia nada, assim, quando era, claro, uma pessoa que estava falando muito rápido, porque eu não falo espanhol. Ao ponto de algumas pessoas eu não conseguir entender e eu começar a falar inglês porque não estava rolando o negócio. Eu sou aquela pessoa que não tenta falar o espanhol. Né? Porque aí vai sair essas coisas todas aí que a gente tenta, a gente acha que sabe, e sai umas coisas assim meio loucas. E tem a questão também que, apesar de todos a maioria falarem espanhol, muda muito de um país para o outro. Tanto as gírias de cada país, quanto o sotaque de cada um, né? Então acaba que dificulta a gente dependendo do país, é mais fácil ou mais difícil. Eu lembro de uma outra que me contaram que nem foi comigo, porque esse prato eu sabia, porque uma amiga minha fazia, que é o pastel de choco. Pastel de choco, na verdade, não é um pastel, é um prato que tem milho e né, que é lá do Chile, né? Parecido com escondidinho, com a massa de milho. Exatamente. E aí eu me lembro, eu tinha uma amiga francesa que amava esse prato, e aí eu aprendi, antes de ir ao Chile, ela fazia. Então, quando eu cheguei no Chile, tranquilo, pedi um pastel de choco, já sabia, faz com cominho, com milho, não sei o que e tal. E ele é meio doce, né? E muita gente, isso é um dos micos famosos de quem vai ao Chile e pede um pastel de choco, achando que é um pastel comum, né? Esses são. Mas esses são micos engraçados. Não, né? Esse é tranquilo, né? Mas teve alguma vez que tu pediu alguma coisa que era completamente outra? Não, de prato assim. Não, porque eu ia muito eu não arriscava muito. Quando eu pedi um negócio que eu não sabia muito bem o que era, porque eu já tinha me informado antes, né? Eu tinha visto lá, por exemplo, uma vez no cardápio, fiquei curioso, mas não pedi, por exemplo. Então aí depois eu fui investigar o que era para ir pedir. Eu já tive vezes assim que eu acabei pedindo em restaurante sem saber e comi e continuei não sabendo exatamente o que era. Não, que dá um certo medo, assim, na Alemanha, principalmente. O problema é depois, se você gosta, você não sabe pedir de novo, né? Não. Não sabe. Não, agora tá mais fácil porque a gente tem o celular grudado na mão da gente. Agora, por exemplo, para eu ficar andando nas ruas e nas coisas na República Tcheca, os nomes são muito complicados para a gente guardar. Não dá para te guardar, né? É muita consoante, sabe? Umas coisas assim. Então, aí eu ia fotografando, tipo, em vez de João e Maria jogava a pedrinha, né? Eu fotografava tudo. Então hoje fica mais fácil. Eu comi um negócio na Itália também, que era uma sobremesa que tinha um nome diferente, aí eu fotografei, que hoje eu nem me lembro mais como é que é, mas eu fotografei. O cara escreveu no guardanapo, eu fotografei e guardei. É uma boa técnica. Hoje em dia acho que tá mais fácil. Sim. E me diz uma coisa, Murilo, desses países aqui que a gente falou, eu estou mais curiosa aqui da América Central, porque é uma coisa mais diferente. Existe um turismo, assim, de outros países, eu digo assim, da Europa, Estados Unidos, ou acaba que é mais a América Latina que faz turismo na América Latina? Como que é?
Não, ali na verdade, nos países da América Central existe assim uma rota turística muito bem definida, né? Então, se Aham, você quiser fazer do Panamá até o México, por exemplo, igual eu fiz, existem as cidades muito bem definidas para você parar ao longo do caminho. aham. Só que o turismo não é tão expressivo como em destinos aqui da América do Sul, por exemplo, mas existe sim muita gente viajando por lá. A maioria das cidades já tem hostel, tem. Às vezes não estão divulgados na internet, mas tem hostel, tem hospedagem. Você vai ter um transporte razoável para viajar entre uma cidade e outra, tanto público como também assim um transporte privado, né? Uhum. Só que a maioria das pessoas que viajam para lá são, pelo menos que eu conheci durante os 6 meses que eu passei por lá, mais ou menos. Tem muito australiano, canadense, americano e a maior surpresa, israelense. Muito Olha, israelense. Muito israelense mesmo. tu chegou a cruzar com algum? Tu perguntou como é que eles foram Sim, para com, lá? com vários. Inclusive, num dos trabalhos que eu tive lá na Nicarágua, eu trabalhei com, acho que tinha 2 israelenses que trabalhavam lá com a gente. E a questão é que eles saem o serviço militar lá é obrigatório, né? Quando eles Aham. terminam o serviço militar, eles procuram um lugar para viajar por um período sabático. E Ah, a questão da América Central, pelo menos dos que eu conversei, é que já caiu no boca a boca lá. Então já ficou. Eu, Eles eu ia vão. perguntar se tinha algum, talvez, algum trabalho dos países lá bem feito, porque às vezes acontece isso, mas não, né? Não, não, foi a questão do trabalho de formiguinha mesmo e do boca a Sim. boca. Que um foi passando para o outro, um foi passando para o outro, e daí eles vão para lá. Inclusive, tem lugares, lá na Guatemala, eu me lembro agora, no Lago Atitlã, tinha um vilarejo que vários restaurantes especializados. O idioma falado em Israel é hebraico, Eu acho que sim. com Faço ideia. cardápios especiais em hebraico. Não era nem inglês, nem espanhol, era especializados para o pessoal de Israel. Tu vê que coisa. Legal Sim, isso, né? sim, sim. E me diz uma coisa, tu falou, quando tu fez essa tua viagem aí longa, que foi de 10 meses, né, que tu ficou viajando, tu foi trabalhando também, né? E como é que Sim. foi essa experiência? Tu foi tipo World Packers? O primeiro trabalho eu já saí com ele certo do Brasil, que na verdade era um trabalho voluntário na Colômbia, né? Aham. Para dar aula de português no instituto lá. Era um trabalho que era uma troca, ou você ganhava, nesse você ganhava, sei lá, salário, cachê, não Isso, sei. isso. Nesse era esse trabalho era voluntário, entre aspas, porque eles ofereciam a estadia, alimentação e ainda tinham uma ajuda de custo financeira, que dava para se manter durante o tempo que eu passei lá, por exemplo. Tá. Então esse trabalho eu já saí do Brasil com isso certo, quando eu fui para a Colômbia. Aí os outros eu consegui durante o caminho no estilo World Packers que você mencionou. Então trabalho em hostel, em bar, em troca de Tá, mas e aí hospedagem. tu usou a ferramenta World Packers, usou outras? Sim, na verdade, os 2 hostels que eu trabalhei não foi por ferramenta, porque eu recebi indicação do pessoal que eu conheci durante a viagem. Ah, tá. Eu tinha comentado com eles que eu estava procurando, mas não estava encontrando. E um rapaz que eu encontrei, ele comentou que tinha um hostel em León, na Nicarágua, que quando ele passou por lá tinha bastante gente trabalhando nesse esquema. E aí eu acabei mandando um e-mail pro dono do hostel, e depois eu descobri que o dono era um casal de brasileiros, você acredita? Nossa, é porque a gente está no mundo inteiro, né? A gente está Pois é. espalhado no mundo inteiro, não tem jeito. Agora me diz uma coisa, aí tu foi, ao longo desse tempo aí que tu foi indo, tu foi trabalhando em todas as cidades? Ou tu Não. trabalhava, pegava dinheiro, aí curtia, trabalhava? Como é que tu montou esse? Na verdade, eu já saí do Brasil com um roteiro assim pré-definido, né? Assim, não o roteiro em si, mas o que eu iria fazer. Então, meu plano era o quê? Passar um tempo trabalhando na Colômbia, viajar um tempo. Passar trabalhando um tempo, também um mês e meio, em algum outro país da América Central, viajar mais um tempo e trabalhar mais um pouco e viajar mais um pouco. Porque Aham. apesar de eu ter deixado o emprego, eu saí do Brasil já com uma data não com uma data de volta, mas com uma estimativa, mais ou menos, que era quanto o meu orçamento ia durar, caso eu não encontrasse trabalho, né? Então, o Aham. trabalho servia mais para prolongar a viagem, né? Então, enquanto eu estava trabalhando, reduzir os custos, eu conseguia ficar viajando por mais tempo depois.
Pô, legal, bacana isso. E me diz uma coisa, por exemplo, alguém que queira hoje viajar para esses países assim mais diferentes, vamos dizer assim, tem alguma dica que tu dê nessa questão do planejamento, algum cuidado, porque não tem tanto, como a gente falou, não tem tanta informação no teu blog, eu sei que tem, né? Uhum. Então aí para quem quiser, volto logo .net, né? Isso. Certo? Eu sei que tem bastante informação lá, mas assim, tu já falou que nem todos os hotéis, né, estão, sei lá, Sim, disponíveis e sim. mais fáceis. Como é que, o que tu diria para uma pessoa que está É, pensando? eu acho que o principal é você, porque a gente vê no mapa América Central, vê aquela cobrinha assim ligando Colômbia, indo da Colômbia até o México, parece que é Acha que muito, é perto? acho que é pequeno, que é perto e que dá para conhecer todos os países numa viagem só, né? Só que não é bem assim. Você até pode conseguir, mas não vai ser bem corrido, vai ser cansativo, principalmente pela questão do transporte lá, que é basicamente por terra, né? Porque as passagens são bem caras e leva tempo, né? Às vezes a gente passa 12 horas para chegar de uma cidade para outra dentro de uma van. Isso se você for de van e não quiser ir com transporte público, por exemplo. Se você não tiver tanto tempo para viajar, é fazer roteiros menores pegando 2 países. Então, por exemplo, se tiver 2 semanas para viajar, dependendo do país, dá para ficar só no país. Se for Guatemala, por exemplo, você consegue ficar 2 semanas só na Guatemala e não vai faltar destino para você conhecer. Se quiser ir já, por exemplo, Nicarágua e El Salvador, já dá para, com 15 dias, já dá para fazer um roteiro pelos 2 países que são vizinhos, por exemplo. Então a dica é sempre pegar países vizinhos, caso você não tenha tempo de conhecer tudo numa viagem, é pegar países vizinhos para montar um único roteiro. Esse teu roteiro que tu fez foi essa viagem grandona, que aí tu foi passando por todos eles, é isso? Ou tu Isso, foi e isso. voltou? Eu Tá. passei por todos eles. Entendi. E me diz uma coisa, eu sei que tu tem um e-book também. Nesse teu e-book, você ali tem o quê? Roteiros? Ali tem informações básicas para você se organizar, então, se precisa de visto, em qual país precisa. Desses países todos, Isso, da América América Latina, Central. Da América América Central. Central, do Panamá até o México. Então, tem questão de visto, questão de fronteira terrestre, como são as fronteiras entre um país e outro, como você faz para chegar em uma e continuar a viagem a partir da Então é outra. praticamente um guia já. Isso. Tem opções, tem indicações de hospedagem, destinos para conhecer em cada país e sugestões de roteiro de diferentes quantidades de tempo, né? Então, tem roteiro para 1 semana, para 2 semanas, para 3 semanas, para um mês e pegando países diferentes. Então, tem roteiro de 2 semanas em Panamá e Costa Rica, por exemplo. Tem 2 semanas Nicarágua e El Salvador. Tem várias opções aí para explorar a região. Tá, e para comprar, tá no site, tá tudo lá no site. Tá no site. Corrigindo a página hoje, porque eu não tinha reparado, você comentou comigo. Então, eu fui lá olhar e aí eu vi que tinha uns códigozinhos lá estranhos. Mas tem lá no site, no Volto Logo, e dá para comprar através do link. Tá, Tem lá. deixa eu ver o que mais que eu quero te perguntar, se a gente já falou tudo. Perrengue, teve algum? Eu te perguntei, mas não tem algum perrengue assim. Nenhum que eu considere grave, né? Mas questão, uma coisa que nas minhas, não foi nem na América Central, mas na América do Sul, foi a primeira viagem que eu fiz, eu nem tinha o blog ainda, foi a questão do mal de altitude, né? Que foi Ah, isso é uma boa a gente falar. que eu acabei subestimando ele, achei que não, imagina, não vou ter nenhum Eu morro problema de com medo. isso. Na época eu ainda tinha, sei lá, meus 18, 19 anos, então estava relativamente mais bem fisicamente. E falei, não, acho que não vou sentir nenhuma diferença, não. E não foi bem assim. Cheguei Tá, lá, e onde? E onde? na Bolívia. Na Bolívia. Na Tá. Bolívia, em La Paz. Assim que eu cheguei em La Paz, questão de andar uma quadra e já estar ofegante, não consegui continuar andando, né? Tá, mas aí tu não tomou chá de coca? Tomei, só que depois que eu fui me procurar o que eu tinha que fazer, né? Se eu já tivesse pesquisado antes, já tinha ajudado um pouquinho. Tá, e aí tu sentiu o quê? Tu ficou ofegante, dor de cabeça? Ofegante, enjoo, dor de cabeça, mas depois que eu descobri como tentar dar uma curada nisso, com chá, com ficando Tem, mais tempo de repouso,
É porque tem que dar pra gente se acostumar, né? Pro Isso, organismo no se meu acostumar. caso foi 2, 3 dias eu já estava assim, Que não pode beber, que não é bom tu beber também, nada de exatamente, comer álcool. alimentos leves, né, para não fáceis de digerir. E então acabou sendo uma surpresa para mim, né, que não, Então aí, na verdade, tu não te programou também assim com um roteirinho mais leve para. exatamente. Essa seria então talvez a recomendação. Se tu vai para uma altitude assim como La Paz, é tu de Sim, repente. sim. Por exemplo, eu pretendo voltar para La Paz, não sei se esse ano ou o ano que vem, mas, por exemplo, eu já sei, por exemplo, quando eu vou viajar para um lugar de altitude, os 2 primeiros dias eu não vou botar passeios assim que me exigem muito, né? Então eu vou conhecer a cidade, caminhar assim, não vou contar com esse tempo como tempo útil da viagem, né? Cada um vai ter um jeito de É uma reação, uma né? reação diferente, mas pode acontecer com qualquer um esse tipo de coisa, independente da sua idade, independente da sua condição Sim. física, independente de se você já esteve em outros lugares ou não. É claro que talvez você tenha um pouquinho mais de experiência com a situação, mas pode acontecer. Eu lembro que eu estava planejando, mas acabei não indo para o Atacama. E Uhum. aí eu fui ler sobre isso e tudo, eu conversei com o meu médico e tal, e aí ele falou, hoje em dia tu vê em tudo nos blogs, né? Mas é que na época não se falava muito de Atacama, que você tem que ir organizando os passeios pela altitude, porque assim vai dando tempo de você se Aclimatar. acostumar, né? Fazer esse período aí de transição para o teu organismo Sim, sim. poder acostumar. E aí, se você não faz isso, pode acontecer de passar, assim, não se sentir bem, não conseguir fazer um passeio que você queria, e acaba perdendo, assim, os dias na cidade, né? Porque se o seu roteiro estiver muito fechado, às vezes tem que seguir para outro lugar e acaba perdendo a chance de conhecer alguma atração e coisas do tipo. E até mesmo podendo ter alguma complicação, né? Se não se cuidar com as recomendações. E me diz uma coisa, Murilo, tu tem vontade para a Europa? Tenho, Tá tenho. pensando já em ir? Sim, sim. Aí vai poder comparar bem. Exatamente, é o que eu quero. Não vai ser tão já, mas eu tenho planos para 2022. Então vai demorar um pouquinho ainda, mas fazer uma viagem assim um pouco mais longa Mais também. longa. Não Fica. sei se no estilo da que eu fiz para América Latina, mas pelo menos assim uns 2 meses para lugares que tenho vontade de conhecer na Europa. Sim, mas aí a tua ideia seria fazer esse esquema também de trabalho, trabalha, viaja. Ainda não sei, não está definido agora, ainda, né? Até por causa do tempo que o blog exige hoje em dia, não sei se eu conseguiria me organizar para fazer tudo isso. Mas, Eu tentei, eu fiquei 3 meses agora na Europa, eu consegui escrever, não assim na velocidade, né? aham, Fica diferente, não tem como. sim, A gente acaba não conseguindo. Eu mantive as outras coisas, né? claro. É porque não, as pessoas acham que é só escrever, né? Se Não. você escreve, edita foto, Nossa, no Instagram monta o faz texto. stories, vai no Pinterest, vai no Facebook. Então, assim, É, né? É uma loucura. Então, eu acho complicado. Tem gente, né, que eu conheço que consegue manter uma rotina de escrita e de todas as outras coisas que a gente precisa fazer durante as viagens. Eu acho mais complicado. E aí, se tu ainda vai trabalhar, né, durante a viagem e manter o blog e ainda viajar, não sei, não. Não sei. eu acho que vai ser mais viagem mesmo para curtir assim e tentar manter razoavelmente a rotina do blog. Dá uma preguiça. Eu imagino, né, a gente às vezes pensa, só tô aqui, já tô aqui mesmo só uma vez, não vou, depois eu escrevo, quando eu voltar para Depois eu casa. escrevo quando eu voltar. Aí tu demora para escrever, né? Porque daí É, o que tu viveu lá, eu tô escrevendo ainda da viagem, soltando conteúdos da eu viagem. imagino, 3 meses que Claro, você passou lá, 3 meses viajando, sei lá quantas cidades, um monte de lugar que eu fui. Então você demora pra caramba. Me diz uma coisa, durante a viagem, tu faz tipo diário, tu anota coisas? sim, eu tenho no modo antigo ainda, uma caderneta que eu escrevo com caneta, não é nem Sim. Mas é no isso que eu acho celular. mais legal, por isso que eu perguntei. Eu faço, na verdade, 2 tipos. Eu faço um com informações que eu preciso para o blog
informações que eu não posso esquecer e que eu acho importante, e faço um outro mais pessoal, que é para mim mesmo, que não é que eu não publico nada, mas que eu vou fazendo anotações Mas é bom, né? Eu acho, eu gosto de ver depois, né? Depois de alguns anos assim. Estou super partidária disso, eu vou gravar um podcast só com isso depois. Ah, que legal. Um esqueminha aí que eu tô querendo adaptar para as viagens, aí eu vou ensinar, só que aí não sei se no podcast vai dar certo ainda, preciso ver, porque áudio mas aí eu acho bem legal. Eu faço com coisas assim do dia a dia, pessoas que eu conheço às vezes, algum lugar que eu passei e gostei, como eu estava me sentindo no lugar, e mais nesse sentido assim. O que você acha bom e o que você acha ruim em viajar sozinho? Você prefere viajar sozinho ou é uma questão estratégica? Na verdade, quando eu comecei foi por falta de companhia mesmo, né? Acabou que eu não tinha companhia. Depois de um tempo, como eu continuei viajando sozinho, eu acabei me acostumando, né? Hoje em dia é uma opção, mas também parte de falta de companhia no sentido de amigos, essa coisa que o pessoal nunca consegue data para conciliar. É que hoje em dia eu acho que é uma realidade do mundo, né? Às vezes as mulheres falam para mim assim, eu não consigo viajar com minhas amigas. Eu falei, mas não é só você, de todo mundo, né? Ou não concilia as férias, ou não concilia o dinheiro, ou não concilia o tempo disponível para aquela viagem. O gosto também de cada um. Exatamente. Então, assim, hoje eu acho que é um mal do nosso mundo, para todo mundo. O que eu gosto de viajar sozinho é a questão da liberdade de tomar decisão, sem ter que negociar, né? Porque querendo ou não, quando você viaja com mais alguém, você tem que chegar num acordo que seja razoavelmente bom para os dois. Né? Uma hora ou outra você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você queira, assim, naquele momento. E viajando sozinho não tem isso, né? Então o que eu quero, não quero fazer nada, não faço nada, não quero almoçar no almoço, quero só ir jantar depois de jantar e ir para uma balada, eu vou e não tem muito problema com isso. Quando você chega num restaurante, as pessoas perguntam para você mesa para quantos? Sim, e eu ia falar justamente isso, assim, não desse detalhe que eles perguntam mesa para quantos. O bom disso, Denise, é que a gente, pelo menos eu, quase nunca pego fila daí, né? Porque... mas eu me irrito tanto. Só que eu também entendi uma outra coisa, que eu tô me tornando uma pessoa melhor, tá? Mas assim, eu me irritava muito. Aí eu dizia, não, é mesa para dois, é eu e o meu amiguinho imaginário. Eu já respondi assim. Porque eu achava que era uma coisa assim, pessoal, né? Agora tá virando uma pessoa mais evoluída. Olha que demorou, hein? Demorou. Eu consigo entender que é uma coisa do costume do garçom. Mas uma coisa que me irrita profundamente, e tem a ver, não pelo fato de eu ser mulher, mas pelo fato de eu estar sozinha, é das pessoas decidirem a mesa que você vai sentar, porque ela não vai te dar uma mesa boa. Exemplo, uma mesa na beira de um rio, que é uma mesa para 4 pessoas, e aquele lugar é um lugar nobre do restaurante. Sim. Você chegou, a mesa está vaga, tem outras mesas, tá? Não é a única mesa. Tem outras mesas e a pessoa te coloca na pior mesa do restaurante, porque você vai comer só por um, não por 4. Isso é uma coisa que eu armo o maior barraco quando eu viajo. Eu não armo barraco mais, já armei mais. Mas assim, eu nunca entro e sento no lugar. Eu sempre converso, dou boa noite pro garçom. E aí, às vezes, ele fala, pode escolher. Já teve vez que eu escolhi, ele fez eu levantar. Aí não preciso nem te dizer que eu levantei e fui embora para todo sempre. Eu consigo entender o lado business, tá? Sim. Mas é uma falta de observação também, porque assim, eu tô sozinha, eu vou comer por uma pessoa e não por 4, mas o fato de eu estar sozinha também faz com que eu coma mais rápido. Sim, claro. Então, ele perde um cliente. E aí, o pior, ele perde um cliente que escreve sobre os lugares que vai, né? Então, exatamente. Não, tudo bem, não é assim da carteirada, não é isso que eu tô querendo dizer. Não. Mas assim, não tenho como indicar bem um lugar que não me tratou bem. Então, sim. Eu não sei, já aconteceu isso contigo? Já aconteceu, sim. Na verdade, agora que você comentou, eu parei para relembrar a casa, estou percebendo que é bastante comum, inclusive. Principalmente esses restaurantes que têm alguma vista, né? Alguma atração, assim, algum atrativo. É bem comum e é bastante desagradável também, né?
Não, eu fico assim, eu fico muito revoltada e agora, aí vai depender também do dia que tu tá, né? Se é um dia que tu andou Sim, muito, tá muito irritada, com muita fome, aí me dá raiva, né? Isso me é. aconteceu em Praga, isso me aconteceu numa cidadezinha do interior. Olha só, eu chego, um bar ao ar livre, não tinha nem vista, tá? Aham. Um bar ao ar livre, numa cidade micro, tem um casal sentado. Daí eu chego, dou bom dia, boa tarde, boa noite, para a pessoa e pergunto: posso me sentar? Né? Eu espero para ver se a pessoa vai indicar. Se ela Uhum. for indicar uma mesa que eu acho horrorosa, entendeu? Eu falo: essa aqui eu não quero, posso sentar nessa? Aí ela vai Sim. dizer sim ou não. Aí a pessoa chega, te recebe e diz assim: não, pode escolher. Tipo assim, aí eu escolho uma mesa boa. Sim, claro, ué. Aí eu sento. Aí ela diz: só tem mais um casal neste restaurante cedo. Aí ela diz: não, essa mesa não pode. Pô, se essa mesa não pode, põe a porcaria de um reservado, ou então não me deixa Sim. sentar. Não Né? fala que pode Aí eu escolher, levantei né? e perguntei. Aí esse dia eu estava com fome e irritada. Aí eu perguntei: por que não pode? Qual o problema? Qual é a diferença? Aí ela me deu uma explicação que para mim não faz sentido. Aí eu virei para ela e falei: qual é a diferença do meu dinheiro para o casal que está aqui do lado? Porque não tem mais Aham. ninguém no restaurante. Porque quando você vai num bar, como é que é a história? Quando você vai num restaurante, você escolhe quando você vai num, porque era tipo um barzinho. O bar você senta onde tem lugar aonde eu indicar. Falei: bom, então fica, né? Fica com o teu bar, com a Fica tua com seus cadeira lugares. vazia, fica aí com todo o teu restaurante vazio, né? Cobra mais agora do casal, né? Para compensar o prejuízo que tu vai ter, porque eu vou embora, porque eu ia jantar, eu ia beber, enfim, né? E aí eu fui embora, fui para um outro restaurante, onde eu sentei numa mesa na janela, olhando o movimento passar, fui super bem atendida. Então, eu acho que isso é uma coisa que me irrita muito no viajar sozinha. Uhum. Eu presto muita atenção, eu acho que eu comecei a prestar atenção e aí cada vez eu fico mais irritada que eu já vou para É. testar o cara, sabe? Já não é porque eu quero sentar, Você já vai esperando isso, né? eu já vou querendo testar, sabe, para ver. E Aham. me aconteceu numa outra cidade também que o cara me botou numa mesa para 6 na beira do rio, sentou comigo para bater papo. E eu comi rápido e saí rápido, porque eu fui tão bem recebida. E aí Aham. chegaram quatro meninas que estavam esperando a mesa, mas eu já tinha pago e eu me levantei rápido, bebi minha cerveja e falei para ela: vem, senta aqui. Sim. Então, você colabora, né, com... Claro. Tem outra coisa que você não goste? Ainda nesse tema de restaurante, mas que vale para despesa em geral, é falta ter com quem dividir alguma despesa que poderia ser dividida, como É, por exemplo um restaurante. Estou viajando bastante pelo Brasil agora, e o ano passado eu passei um tempo no Nordeste, e lá essas barracas de praia, né, sim, fazem prato só para duas pessoas. Alguns verdade. poucos fazem para uma, outros não fazem, mesmo você pedindo, eles não fazem. E assim, e alguns até têm opção individual, só que não é o prato que você gostaria de comer, porque daí eles fazem um prato mais básico, né, mais executivo assim do dia a dia. E não seria uma coisa tão complicada, né? Porque Pois é. é verdade, E, você tem razão, eu não tinha me lembrado disso, que é e uma coisa que acontece muito. E às vezes você não pode levar a tal da quentinha, porque eu gosto muito de almoçar. uhum, Por quê? Porque à noite eu já bati perna, já não aguento mais, daí eu quero mais pegar uma cerveja e ir pro hotel e comer lá, ou então comer uhum, perto do hotel, sabe? Eu deixo para sim. fazer isso. Nem sempre eu tô em hostel, eu gosto também de ficar em hostel, só que aí eu fico em quarto privativo. Às vezes você pode até levar, né, a Sim. comida e comer mais tarde e tal. Mas, na verdade, tu vai pagar às vezes e aquela comida vai fora, né? É, porque Não é legal, né? pelo menos no Nordeste, aqueles pratos para duas pessoas servem até três, às vezes que é uma É, montanha de comida, né? verdade. É. E se você pede para o prato inteiro, eu pelo menos não dou conta de comer tudo. Sim, e além de tu pagar mais caro, tem o desperdício Exatamente, também, né? exatamente. E em muitas praias de lá, por exemplo, não tem nenhuma uma outra opção de restaurante, porque às vezes é uma praia assim bem longe que Só tem tem um aquilo. ou dois restaurantes que É. são nesse estilo. Você não tem opção, né? Às vezes daí. Eu acho que o mercado de turismo não está acostumado ainda não está preparado, porque a gente continua, eu não, né? Mas Uhum. quem não se revolta, que eu sou uma pessoa meio revoltada, quando a gente vai num cruzeiro, a gente tem que pagar por dois.
né? E não faz sentido. Porque eles têm a alegação é a seguinte, que, por exemplo, você tem um quarto para 2 pessoas. O custo fixo desse quarto, ou seja, vamos dar um exemplo, que é a camareira que recebe o salário, ela vai limpar para 1, ela vai limpar para 2, tá? Entendi. Então, o custo fixo, só que ele vai receber por 1 só. Mas não faz sentido. Não Porque eu faz. vou gastar mais lá na bebida, eu vou gastar mais. Eu não estou viajando com a família inteira, entendeu? Então, eu não estou pagando 5 cruzeiros, né? E aí a pessoa... Eu vou lá na loja gastar, provavelmente eu vou tomar uma bebida, eu vou comer uma coisa diferente no restaurante. Claro. O cruzeiro tem um outro lado de quem está viajando sozinho e que tem dinheiro para fazer o cruzeiro, entendeu? Mas é muito ruim a gente pensar... É uma questão psicológica de que a gente está pagando por 2 pessoas e está consumindo por uma só. Sim, exatamente. Sabe? E então, eu acho que eu não faço cruzeiro, não fiz cruzeiro até hoje, não faço cruzeiro. Eu nunca fiz, e na verdade eu nem sabia que era nesse sistema que funcionava, fiquei sabendo agora. Tá, tu vai ter, às vezes, hoje eles alegam assim, tu vai ter um descontinho assim micro, mas é quase tu pagar o preço de 2 pessoas. Existe uma empresa que é a Norwegian, que ela tem uma cabine para viajante solo, só que é uma cabine assim que, né, não tem janela, não, é aquela coisa bem micro mesmo. Mas a diferença, se você for ver, é preferível você pagar por 2, entendeu? Porque entendi. Eu acho que aos poucos as coisas vão melhorar. Sim. Tem passeios que a gente não consegue fazer, por exemplo, sei lá, passeio de barco, né? Sim, verdade. O cara vai te cobrar um absurdo, né? Porque ele vai botar... O combustível é o mesmo, né? Para ir 1 ou 20 pessoas, então... Algumas coisas até fazem sentido, como essa, assim, por exemplo, mas existem desvantagens também, né, de viajar sozinho, não é só esse... Total, não, tem total, hospedagem, né, que eu acho que é o custo maior que a gente tem, porque a gente não pode dividir, né, a não ser que a hospedagem você ainda tem ainda a alternativa do hostel, né, eu acabo ficando praticamente só fico em hostel, né? Porque eu não tenho problema com isso, compartilhar com outras pessoas, então por enquanto. Por enquanto. A gente vai mudando aí, vou te avisar. Eu sei, já me avisaram. E no último eu já tive um pequeno estresse na minha última viagem. Não, mas aí tá, daí tu fica em quarto compartilhado misto ou quarto... como é que... Eu fico misto. Em misto. Depende do rosto. Alguns têm quarto masculino, né? Alguns só tem misto, então eu fico no que tiver disponível lá, não tem muito grilo com isso. E que tipo de estresse tu já teve? De pessoas, de coleguinhas que viajam, né? Não que estavam viajando comigo, sim, mas que são um pouco desordenados, né? Que deixam as coisas tudo jogada, ou às vezes até, por exemplo, já deixei garrafa de água assim do lado da minha cama, e a pessoa pegou a água para tomar sem pedir, sem nada. Então... Achou que é de domínio público. Exatamente. Mas assim, não é um problema do rosto, é um problema das pessoas, né? É o problema do ser humano. Do ser humano, exatamente. Desse ser humano, né? Sim, mas porque de um modo geral eu não costumo ter problema, não. Normalmente é bem sossegado. Tá, então pra gente encerrar aqui, vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, vou viajar amanhã, tá? Só posso ir para um país da América Latina. Para onde eu vou? Não faça isso. Não posso falar mais de um? Não, né? A brincadeira é essa, te deixar numa situação problemática. Tá. Então vamos lá. Vou falar só um. E vou justificar que é por uma questão afetiva, que foi o lugar que eu passei mais tempo, que é a Colômbia. Tá. Foi o país que eu passei quase 4 meses lá, né? Uhum. E eu gostei muito, tanto das pessoas de lá, que são muito simpáticas, nos recebem muito bem. A comida é muito boa também, é um dos países da América Latina que eu melhor me alimentei. Acho que só perdeu para o México em questão de comida. E depois acho que a Colômbia mesmo. E me diz uma coisa, tá? A Colômbia, eu hoje já considero, talvez porque eu vejo muita gente ir, mas mais os nossos colegas, eu já considero ela um pouco mais conhecida, assim como o Peru também. Sim, claro. Agora, se a gente for falar de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Belize, consegue escolher um?
El Salvador. El Salvador. Seria um dos indicados que eu indicaria também, além da Colômbia, El Salvador. É um país pequenininho, se eu não me engano é menor que o estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Mas assim, tem praias legais, tem cidades históricas, tem vulcão, a comida é boa também. É um país fácil para você se locomover, porque é bem pequeno, então é bem fácil e daí não é caro. Dos países da América Central é um dos mais baratos que tem. O salvadorenho também, acho que por ele supor que a população internacional como um todo tem uma imagem negativa sobre o país por conta da violência em certas regiões que acabam virando notícia para o mundo, né? Como eles têm essa consciência, eles fazem de tudo para te receber muito bem, para que você não saia com essa impressão. Então, eles são muito legal, né, também, super simpáticos, questão de te acompanhar até algum lugar se você pedir informação na rua, e eu achei bem legal por causa disso. Muito bom. Murilo, super obrigada. Tem mais alguma coisa que a gente não falou? Será? Eu acho que falamos de bastante coisa, não? Não, acho que sim. Um apanhadão geral para o pessoal que... Mas é bom a gente abrir, eu acho, esse assunto, né? Ainda mais, tá tudo aqui pertinho, acho que facilita também a questão, né? Agora com euro, dólar, tudo. Não está agora uma época muito maravilhosa, né, para viajar. Sim. Mas a gente tem muita coisa no Brasil mesmo, né? Claro. Mas às vezes as pessoas querem dar uma voltinha, conhecer uma cultura diferente, e a gente tem tanta coisa por aqui, e a gente tem mais é que te agradecer, né, por todo esse conteúdo que tu tem lá, porque vamos combinar que melhorou muito agora, né, tendo o teu blog lá com tanta coisa. Aquela parte da América Central, pelo menos na época que eu viajei, era bastante esquecida, não tinha pouquíssima informação. Hoje em dia já melhorou um pouquinho, já vejo mais gente indo para lá, mas ainda continua sendo uma região com muitos lugares que valem a pena passar um tempo, passar as férias mesmo, e que você ainda não vai encontrar tanta muvuca com turismo em massa, assim como em outros destinos da América Latina, como Argentina, ou Chile. Até da Europa mesmo, que tem destinos assim insuportáveis já, sabe? Sim, que é outro problema que o turismo acaba fazendo com que apareça, né? Eu tenho certeza que para quem gosta de natureza, de viagens nesse estilo, é um baita destino. Então tá bom, querido, muito obrigada, adorei nosso papo, nosso café da tarde. Eu que agradeço o convite, muito obrigado mesmo, sempre uma delícia falar sobre América Latina, dessas viagens que... É bom, né? É um prazer enorme. Falar de viagem é coisa melhor. E agora estamos falando dois viajantes solo. Então, exatamente. Gente, quem quiser saber mais sobre América Latina, América Central, etc., é voltologo.net, no Instagram, @voltologoviagens. E se você estiver vendo, vai estar na descrição do vídeo os links, se você estiver escutando, vai estar também lá. Ou então você coloca lá no Google Volto Logo, vai aparecer o Murilo. E é isso. Então encerramos aqui mais um Papo de Viajante Solo. Até a próxima semana. Obrigada. Eu que agradeço. Abraço, pessoal.